Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Estou muito feliz que você está aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que vai ter uma resposta de Deus para você e que provavelmente vai mudar uma decisão ou várias decisões da sua história, da sua caminhada. Então fique comigo. Se eu puder te dar um conselho, elimine distrações, sabe? Dedique esse tempo de qualidade para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida com Jesus, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. Eu quero, antes de começar, te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Por favor, até a menina compartilha, curte o vídeo. Aí, ó. Muito obrigado. Tá vendo? O pessoal tá falando aqui, gente. Curte o vídeo, manda pros amiguinhos. Top. Sininho. Tem um sininho. O sininho é importante porque daí você é notificado quando tiver mensagem nova. Quer que tem mais? Likes. Irmão, aí ó, todo mundo sabe. Então você também sabe. Mas só seja humilde, ajuda nós. Vamos pra cima, que agora eu quero ir pra mensagem, que é o mais importante. Vamos embora. Eu tava nos Estados Unidos. Nossa, que chique. Eu estava nos Estados Unidos. Grandes coisas. Bom, eu vi uma frase, e essa frase brotou no meu coração, uma busca de uma mensagem. A mensagem estava no caminhão de bombeiros e estava escrito 911. Tô brincando. Tava... Precisa amadurecer urgente. Estava escrito assim: First in, last out. Que significa primeiro a entrar, último a sair. Essa palavra, essa frase, ela veio com uma flecha no meu coração. Primeiro a entrar, o último a sair. E quando eu olhei isso, e você sabe o que um bombeiro faz? O bombeiro entra num cenário onde ninguém quer entrar, e ele não sai de lá enquanto todos aqueles que estiverem saiam primeiro do que ele. Se você for no memorial do World Trade Center, você vai ver o carro dos bombeiros que foram destruídos. Você vai ver o nome dos milhares de bombeiros que entraram e nunca saíram. Mas os nomes estão no Hall da Fama dos Heróis dos Estados Unidos. Está lá. Eles entraram, não conseguiram sair, mas na verdade saíram para uma existência permanente. Mas isso é muito forte. First in, last out. E aí o Senhor me deu uma palavra. A palavra começou com uma direção, e a primeira direção que o Senhor me deu é que para viver é necessário ter coragem. Para entrar nas batalhas da vida é necessário ter coragem. Somado a isso, vi um homem, um desses homens do YouTube, um cara muito inteligente, eu não me lembro o nome, senão eu falaria, eu não tenho problema nenhum de reconhecer. Mas um cara muito inteligente. Eu falei, caramba, que importante, interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É cíclico. O desafio que a gente enfrenta hoje é que nos dá a força para lutar com a vida amanhã. É necessário ser provado. É necessário, batalhar, é necessário lutar. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Só que eu entendi uma coisa, que normalmente nós somos fruto da geração. Normalmente não, isso é normal. Nós somos fruto de uma geração que veio antes. Então, se a geração que veio antes era uma geração forte e nos proporcionou uma vida fácil, talvez a gente seja mais leve, mais easy. Mas se o que veio antes foi muito difícil, a gente seja extremamente forte. Só que agora, como extremamente fortes somos, talvez queremos facilitar para os nossos filhos. E aí mora o perigo. Porque tudo aquilo que nos custou caro para os nossos filhos é de graça. Tudo aquilo que custou suor e lágrimas para eles é simples.
O que para nós tinha preço, para os nossos filhos nem significado tem. E esse é o perigo de uma geração que conseguiu virar. Mas existe o pior nisso tudo, é quando nós somos a geração que vem após aqueles que fracassaram. E aqui é onde entra a palavra de hoje. Sabe, quando somos os filhos de uma geração que fracassou, que vieram antes de nós, e nos pilares que julgamos ser importantes, fracassaram. A gestão que era para nos impressionar e inspirar foi fracassada. Então nós não temos um ponto de partida. Então o first in, last out é basicamente impróprio. Porque como assim eu entro numa batalha de que quem veio antes que eu já perdeu? Como que eu entro em uma guerra sabendo que alguém já entrou antes de mim e foi derrotado? E eu confesso para você que isso pegou meu coração. E eu fiquei orando e dizendo: Jesus, eu preciso entender uma palavra, porque tem muitos que quem veio antes perdeu. Então não existe o first in, porque quem foi o last out nunca saiu e perdeu. Já parou para pensar aqui? Como que eu falo para um filho de um bombeiro do World Trade Center que morreu, que agora ele tem que ser o próximo bombeiro a entrar na cena de tragédia, se ele já viu a derrota? Eu estava em Chapecó, no cenário de uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu. E sabe, eu estava sendo entrevistado por um jornalista que perdeu o irmão na tragédia e que era jornalista também. E ele fez a entrevista, ele conseguiu, sabe, compor os sentimentos, ele ficou bem equilibrado, mas quando ele disse muito obrigado aos ouvintes e desligou a transmissão, ele desabou de chorar. E ele me disse: cara, eu estou no lugar do meu irmão, e meu irmão estava no avião que caiu, e ele morreu, ele é uma das vítimas fatais do acidente. Como que eu falo para esse cara? Como que eu falo para ele first in, last out? Como que eu digo para ele que é possível vencer uma batalha que alguém veio antes dele e perdeu? Você está entendendo? Como que eu falo para um filho de um pai divorciado que ele vai casar e vai ser feliz? Como que eu falo para um filho de alguém que o pai fracassou financeiramente, que Deus pode prosperar a vida dele? É difícil. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Grava ela comigo. Guarda e grava no teu coração. Moisés, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Deus está falando isso com um homem chamado Josué. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu vou ler de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Não falharei, tampouco te abandonarei. Não tenho eu te ordenado ser forte e de coragem? Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Verso 11: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e nós não estaremos sozinhos. Eu vou te dizer por que eu não consigo ler isso sem chorar. Porque eu sei a história anterior. A história anterior é: ninguém havia entrado na terra prometida, a geração de Moisés fracassou.
Deus não fracassou com eles, Deus não desamparou eles, Deus não abandonou eles. Deus sempre esteve presente, mas eles fracassaram com Deus, eles abandonaram a Deus, eles se viraram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Portanto, andaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na terra prometida. E agora, Deus tem que pegar no meio das cinzas um rapaz. A verdade não é um, é dois: Josué e Calebe. Só que como você pega das cinzas alguém que viu a destruição e agora você diz: contigo eu vou ser fiel, sendo que com os outros ele também havia sido. Entende? Como que eu chego para alguém e digo: na tua vez vai dar certo, contigo não vai acontecer igual, a destruição que os teus olhos viram não será a realidade da tua casa? Como? Pois bem, é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela é poderosa, e tão poderosa a ponto de ignorar o nosso ponto de partida e nos fazer acreditar somente no ponto de chegada. É como se Deus olhasse para mim e para você dizendo assim: não importa o que você viveu até agora, não importa de onde você saiu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa se quem veio antes de você fracassou, não importa se quem veio antes de você perdeu, não importa o que aconteceu, eu não estou ligando para o teu passado, eu estou te apontando para o teu futuro, e o teu futuro independe do teu passado. O teu presente é importante, o teu passado irrelevante, o teu futuro uma realidade breve que vai chegar. Mas David, quem veio antes de mim fracassou. É por isso que a palavra de Deus é poderosa. Com você não vai acontecer. Da sua vez, se os princípios forem respeitados, se você não abandonar Deus, se você não virar as suas costas para Ele, com você não vai acontecer. Ele não vai te desamparar, tampouco te abandonar. Ele estará contigo por onde quer que você fores. Lembra lá do início: Abraão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu abençoarei. Olha para as estrelas do céu. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Mas David, as cinzas são a minha realidade. Então entenda, as cinzas eram a realidade de Josué. Só que chega uma hora que a gente vai ter que entender que se a gente quiser desistir, o caminho é fácil demais. A gente tem motivos de sobra. A gente tem. Porque quem veio antes talvez fracassou. Quem veio antes talvez até mesmo desistiu. Então a gente olha para o passado e diz: não, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio. Eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas se você, esquecer do passado um pouco e ouvir a voz de Deus, a voz que te aponta para o futuro, a voz que você vai ouvir é a voz dessa palavra: ei, eu não vou te desamparar, eu vou estar com você aonde quer que você for. Você não vai se sentir sozinho. Seja forte, corajoso, que tudo aquilo que alguém que veio antes não conseguiu será a tua realidade. Entenda, não é motivação, é a promessa da palavra. O fato de alguém que veio antes desistir não fez Deus desistir de quem veio depois. Olha que poderoso isso. Quem veio antes desistiu. Deus não desistiu da sucessão de quem desistiu. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quem veio antes desistiu, porém Deus não desistiu da sucessão daqueles que desistiram, quanto mais da geração que virá após você. Você está entendendo?
Deus não está preocupado com o teu ponto de partida, porque Deus já conhece o teu ponto de chegada. Deus não está preocupado com a tua geografia, porque Deus já conhece o teu endereço final. Ao invés de você começar a olhar para trás e viver preso naquilo que aconteceu, comece a mirar naquilo que os seus olhos ainda não enxergam, mas que a sua fé te faz crer de todo o coração. Declare sobre você, em nome de Jesus. O livro de Josué é um livro de cinzas. Todos que estão aqui eram as cinzas de uma geração que perdeu. Todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, não vai entrar mais ninguém dessa geração. Só vai entrar quando o último dessa geração se for. Aí, meu lindo, eu confesso para você que eu entendo a dor de quem fica, porque é ruim ficar. Nesse caso, por mais que você vai ter a chance, mas é ruim ficar, porque você tem uma sombra sobre você de fracasso. Olha para mim, lindo. Talvez você tenha vivido até aqui debaixo da sombra de um fracasso. Sabe? Até agora as tuas decisões foram pautadas em uma dor, uma circunstância que se sobrepõe às suas escolhas. E até agora a impressão que você tinha, vamos colocar já no passado, é porque, como deu errado com quem veio antes, era impossível de dar certo na sua vez. Então, lindo, deixa eu mudar a sombra que está sobre você. Tire a sombra do passado e coloque a sombra do futuro. Grava o que eu vou te dizer. Na sua vez, não vai dar errado. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O Senhor não irá te abandonar. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo e possui a terra que Ele preparou para você. Levanta, sacode a poeira, sai debaixo dessa sombra do passado, porque algo extraordinário está vindo sobre você. As estações estão preparadas e a primavera está chegando. Sai do inverno correndo, meu lindo, e grava isso no teu coração para sempre. Sê forte e tenha coragem, pois eu te ajudo. Eu não vou te desamparar, tampouco te abandonar. Entenda, o problema de quem veio antes não foi a falta de Deus. Não esquece, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele não tem culpa. Então você já sabe o que não deve ser feito. A minha esperança com você é que você entenda que a vida é um first in, last out. E que por mais que você não queira ser o primeiro a entrar, a vida vai te colocar em algumas coisas que você vai ter que entrar. Mas agora, lindo, você já entrou. Não para no meio da caminhada. Não saia sem o hino de vitória cantando no peito, sabe? Não desista. Você entrou no casamento, não desista do teu casamento. Você teve filhos, não desista dos teus filhos. Não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado, não desista da sua profissão, não desista de construir um legado. Você já entrou na guerra, você já está no meio do incêndio. Portanto, agora é first in, last out. Você só vai sair quando o fogo parar. Você só vai sair quando o seu casamento for reestabelecido. Na verdade, você nunca mais sai, aí é para sempre, bebê. Mas você só vai parar de lutar quando a vitória chegar. Em nome de Jesus. Amém.
E um dia pegou fogo na minha cidade. E o dia era 23 de abril de 2009. Teve um grande incêndio. Era uma quinta-feira. E o incêndio tomou conta. E eu entendi que precisava de alguém. Que esse alguém era eu. Eu era o menos indicado. Eu não tinha nenhuma aptidão. Mas não tinha como fugir. O incêndio começou na minha frente. Eu vi. E foi nesse dia que eu entrei na maior guerra da minha vida. Que eu entrei na maior batalha da minha história. Como assim? Não estou entendendo. Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. First in. Eu entrei no meio do incêndio. Só que só que eu peguei fogo. E eu ainda sigo pegando fogo. E eu quero pegar fogo pro resto da vida. Porque tem incêndios que a gente entra para apagar, mas tem incêndios que a gente entra para incendiar junto. Meu lindo, existe um mover acontecendo na nossa nação. E eu quero que você incendeie junto comigo. Não vamos desistir, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular. Jesus, eu quero pegar fogo. E eu nunca mais quero que o fogo apague. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos desistir porque batalhas anteriores foram perdidas. Jesus, eu quero entrar na batalha para vencer. Jesus, eu quero, viver uma nova estação. Eu quero fazer tudo diferente. Declare isso sobre você. Da minha vez vai ser diferente. Não importam as cinzas, não importa o que veio antes. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Quem veio antes nunca viveu contigo, mas eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Papai. Nós vamos entrar e só vamos sair quando acabar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui em mais uma mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E dessa vez é a melhor mensagem do mundo. É a mãe de todas as mensagens. E essa mensagem é o que me possibilita pregar todas as outras, porque ela fez possível tudo o que você ouviu, quem você é e o que você está vivendo agora. Eu quero muito fica comigo até o final, você vai entender. E por favor, antes de começar, tem um botão aqui. Eu não sei fazer isso direito. Eu queria poder te convencer que esse é o melhor caminho, que é dar um joinha no vídeo. Mas eu sei que se você está com a gente, e se nós estamos de alguma maneira abençoando você, você vai ter prazer em fazer o que eu vou te pedir. Curte o vídeo, isso faz a mensagem ir mais longe. Não esquece de comentar e manda para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você. Vamos para o vídeo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6, diz: porque estando nós ainda sem força, Cristo ao seu tempo morreu por nós.
pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Essa é a mensagem mais simples do mundo. Você consegue conceber que a mensagem mais linda é carregada de tanta simplicidade? Ou que a simplicidade existe tamanha beleza a ponto de nos não deixar esquecer? Porque essa mensagem, ela foi idealizada, construída há 2021 anos atrás. Que loucura isso! Só que essa mensagem, ela é tão exuberante, tão extraordinária, que mudou o mundo que nós conhecemos em antes e depois. Essa mensagem, ela é tão extraordinária que até quem não crer, que não acredita na divindade de Jesus, se apaixona pelo enredo da história. Que até quem tenta provar que ela não é real só consegue falar dela. Que até quem gasta tempo para provar que não existe, passou tempo lendo essa história, porque ela é inerente a nós, e nós só existimos por conta desta mensagem. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta é a famosa, inesquecível, apaixonante mensagem da cruz. A cruz de vergonha, a cruz que era nossa, a morte que era minha, a morte que era sua, o pecado que era meu, o pecado que era seu, o fim que era nosso, meu, Jesus levou sobre si. E a gente vive agora e às vezes não paramos para analisar que somos possíveis, porque o impossível foi feito por Ele, o inacreditável foi feito. Porque dá para conceber alguém morrer por um homem injusto, agora jamais conceber que alguém entregaria a vida por gente que odiaria o nome dele. E agora, meu lindo, se você quiser, você pode até desligar a mensagem, você pode sair do vídeo, porque não dá para falar disso se não me encontrar no meio dessa mensagem. Porque você talvez não entende, mas você mesmo não entendendo, você é o alvo dessa história. E vou te falar que o ser humano demora a entender que nossa maldade, nossa natureza caída, só existe uma esperança: Jesus. E só existe a esperança porque Jesus se fez pecado por nós. E essa é a mensagem da cruz, e é a mensagem que nos irrita, porque ela nos confronta. Se alguma mensagem diz que você é bom, que você é maravilhoso, a cruz diz: não, você não é bom. Se alguém te diz você é suficiente, a cruz diz: não, você não é suficiente. A cruz nos traz a realidade de quem nós somos, mas a cruz sozinha traz isso. A cruz em Jesus é diferente. A
cruz é a nossa morte, mas com Jesus nela se tornou a nossa vida. A cruz era o nosso final, mas Jesus nela é o nosso começo, é a nossa chance, é a nossa esperança. E talvez você vai dizer: David, eu não entendo. E eu vou dizer da maneira mais simples de toda a minha vida, como se eu pegasse um bebê no colo para contar uma história, o meu filho. E assim eu vou fazer com você agora. Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. E deixa eu te dizer, isso é a Bíblia completa. Isso é a mensagem inteira, em um só capítulo. Isso é a mensagem inteira. Nós pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos, e nesse momento não havia mais esperança para nós. E essa é a nossa história. Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E você vai dizer: David, eu não entendo. Por que morrer pelos meus pecados? Porque até então um homem tinha que sacrificar animais. Isso você vai entender no Velho Testamento. Mas o que me interessa agora é fazer você entender a mensagem da cruz. Isso. Pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos. Agora vem um texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora eu começo a entender que aqui foi construído um plano de salvação. Exatamente. Cristo veio não para fazer show em Jerusalém. Cristo não veio para ser famoso na Judéia. Cristo veio para salvar o homem de si mesmo e da morte eterna. E por isso foi para a cruz. E por isso chamamos ele de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é extraordinário, porque nos leva para uma experiência rica de ser amado como nunca alguém poderia nos amar, de ser enxergado como nunca alguém poderia nos enxergar. E por isso que se passaram 2021 anos e ainda nós estamos dizendo: Jesus, nome sobre todo o nome, Jesus, 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 no seu nome há poder, nome sobre todo nome, name above all name, porque nele encontramos a esperança. E aí eu preciso continuar a história, a mensagem da cruz. Jesus foi para a cruz, se fez pecado por mim e por você. E a Bíblia diz que por momentos o céu se fechou e houve uma escuridão sobre a terra. Naquele momento Jesus se fez pecado por nós. Só que mensagem é essa? Que o dono dela termina numa cruz no final e morre. Pois é. É que a mensagem da cruz não termina com Jesus pregado em uma madeira, em um madeiro. Não. A mensagem da cruz ela termina no terceiro dia. Termina no terceiro dia para começar a minha história. Eu vou te dizer uma coisa:
toda a história de amor que o homem escreveu, inventou, a morte no final destruiu. Se você ler romances como, por exemplo, Tristão e Isolda, que amor lindo, a morte destruiu. Se você ler Romeu e Julieta, Shakespeare, no final a morte destruiu. Se você ver Jack e Rose, o Titanic, o Jack cabia na porta, cabia. Tem 6 formas para o Jack caber na porta, mas a Rose não viu, a Rose Dawson. A morte destruiu. Mas tem uma história de amor que é o amor mais extraordinário, a mensagem mais linda do mundo, que a morte pensou que venceu. Em um dia a morte venceu, no segundo dia a morte pensou que tinha vencido, mas no final do terceiro dia a vida, o amor venceu para sempre. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Sabe, nós demoramos muito para entender que a história de amor mais incrível do mundo, o alvo do amor, somos eu e você, amados pelo Pai, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o nosso amor para conosco, entregando o seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Mas sabe, essa mensagem, ela provoca 3 coisas. E se eu não contar até o final, eu seria extremamente imprudente. Porque a primeira crise que essa mensagem nos provoca é saber que nós não somos quem pensávamos que na verdade éramos: bons. Nós não somos bons. Na verdade, nós somos maus, e por isso precisamos de Jesus. A segunda coisa que isso nos provoca é arrependermos do nosso caminho, dos nossos maus caminhos. E aí Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando Jesus diz tome a sua cruz, Ele está dizendo: morra para quem você era antes de me conhecer. Morra para quem você era antes de saber quem eu sou, para a sua velha natureza que estava morta e caída. Reconhecer, arrepender, reconciliar, e agora tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas sabe, existe um problema na mensagem.
E o problema na mensagem é a gente, porque nós não queremos morrer, nós queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a nossa história. E a gente ousa em pensar que dá para viver o Evangelho 10%. O Evangelho não é uma palavra bonita do YouTube. O Evangelho é um estilo de vida completa que muda a natureza do ser humano. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Tenha certeza que você vai viver o melhor e mais desafiador trajeto da sua história, porque morrer não é fácil. Deixar para trás não é fácil. Mas a mudança que Jesus provoca não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Em Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É possível viver a mensagem da cruz na sua totalidade, mas para isso você precisa reconhecer quem você é, reconhecer quem Jesus é, se arrepender dos seus maus caminhos e se entregar de maneira completa para Jesus. E a mensagem mais linda do mundo termina com a decisão mais importante da sua história. E talvez você não viu, mas durante 2 anos a cruz sempre esteve na minha mensagem. Talvez você não percebeu, mas você se arrependeu de tanta coisa, já mudou tanto, mas está na hora de viver algo completo em Jesus. E eu vou te fazer o convite mais importante de toda a palavra: negar a si mesmo e seguir a Jesus. A cruz nos envergonha porque mostra quem somos, mas Jesus tira essa vergonha e coloca em nós a confiança, porque somos agora chamados filhos de Deus. Éramos órfãos, agora fomos adotados. Somos filhos do Senhor Jesus. E uma decisão muda tudo. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, faça uma oração junto comigo. Fale com a sua boca, confesse com os seus lábios, e que o seu caráter seja suficiente para suportar as decisões que precisarão para os próximos dias. Alguém diz: terei que mudar? Sim, porque é impossível se chocar com um Criador e continuar sendo a mesma pessoa. Senhor Jesus, aleluia. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não sou nada sem a tua presença. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Se você que está me assistindo agora, que talvez recebeu essa mensagem de alguém, que algum amigo que se importa muito com você te mandou, ou acaso
da vida fez chegar até você. E a sua decisão foi sim. Se prepare para viver os melhores anos, dias, meses, etapas da sua história. Será desafiador, mas vai valer a pena. Será difícil talvez, mas vai valer a pena. Porque o que vivemos agora não se compara à eternidade que espera por nós. E se você puder, e se você tomou essa decisão, escreve nos comentários o seu nome, a sua cidade, e diga a decisão que você tomou. E em nome de Jesus, começa hoje a melhor fase que se perdurará. Essa é a palavra, para sempre. Amém. Fala, meu lindo! Meu lindo, minha linda! Aleluia! É lindo! Eu tô feliz de estar aqui com você. Coisa linda, coisa fiel. Ei, lindo, grava isso que eu vou te dizer. Deus tem um plano com você. Eu quero que você grite no Uber, no ônibus, quero que você diga: yes! Deus tem um plano comigo. Exato, você não é um acaso, você não é um acidente da história. Deus sonhou com você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Há um projeto de Deus com você. E Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos que amam a Ele e colocam Ele no centro da sua vida. Então eu quero dizer para você: o plano de Deus é perfeito e Ele não será frustrado. E isso é só para que você entenda. Não importa absolutamente nada. Se tiver um plano, o plano vai acontecer. Amém? Antes de a gente ir para essa mensagem, eu quero só te pedir uma coisa muito importante. Você pode ser apenas um espectador, mas a gente não é mais um canal do YouTube há muito tempo. Nós já somos quase 11 milhões de pessoas aqui no YouTube. Você tem noção? Eu quero que você saiba que tem gente que acorda segunda-feira com o reloginho despertado 7 horas e só sai de casa depois de uma mensagem. Então isso não é mais um canal, é muito tempo, isso é uma comunidade. E eu quero convidar você para ser parte do que Jesus está fazendo, para viver o melhor de Deus para a sua vida. Então me ajuda a fazer com que esse vídeo vá mais longe. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante. Comenta, compartilha isso, manda para os amigos, manda nos grupos da família, coloca no seu perfil lá do Instagram e faz com que todo mundo veja aquilo que está abençoando você. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda às 7 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui, uma palavra de esperança, de fé, sabe, que vai colocar você para cima, sangue nos teus olhos, paixão por Jesus. E quinta-feira nós temos uma mentoria de vida, direção, maturidade para a sua fé, 7 horas da manhã. E no SBT, exatamente isso. Olha o que Deus está fazendo para o Brasil inteiro. 7:30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Então eu quero que você seja parte. Vamos viver isso junto. E por último, eu quero convidar você a ser parte da nossa associação evangelística. Deus tem feito coisas lindas. Nós acabamos de inaugurar uma escola lá no Paquistão. Você tem noção? Crianças que eram escravas das fábricas de tijolos agora estão estudando, sendo cuidadas. E o nome da escola é Preach. Preach significa pregar. Elas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. Entra no Instagram da nossa associação e você vai ver tudo o que Jesus está fazendo. E agora eu só tenho um convite para você. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de eu tomar água.
Vocês cansaram? Não pode cansar não. Se tiver alguém velhinho perto de você, diga: não cansa não. Fala: é só o começo. Amém. Olha, Deus tem um plano com você. 10 pessoas pegaram, eu vou de novo. Deus tem um plano com você. Eu me sentiria mal de saber que Deus tem um plano com você e não tem um plano comigo. Acho que uma parte tóxica do meu relacionamento é que eu tenho ciúme. E eu não ia ficar muito feliz sabendo que Deus tem filhos preferidos. Agora, se Deus tem filhos preferidos, seria então uma perda de tempo tentar viver o plano dele, sabendo que os preferidos já estão acontecendo e os excluídos ficaram para trás. Alguém comentou esses dias na rede social da minha esposa: de fato, Deus tem os seus preferidos. É que ninguém sabe por onde a gente passou. Ninguém sabe as dores que a gente viveu. Ninguém sabe das noites de choro. Ninguém sabe dos joelhos dobrados, dos jejuns intermináveis que não acabavam. Ninguém sabe dos montes de oração. Ninguém sabe. Mas aí que tá. Eu só quero que você entenda que Deus não tem filho preferido. E que Deus não... Você não é um acidente. Deus sabia desde o começo. Só tem uma questão. É que às vezes me parece que há um suspense de Deus. Sabe? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas às vezes me parece que Deus demora para chegar na vida de alguns. Parece que tem que dar tanto BO até ele chegar que a gente já não aguenta mais. E BO, e confusão, e treta, e parece que chegou para todo mundo e na nossa vez nada. Até o ponto que a gente começa a acreditar que já era, sabe? Já era, tarde demais para viver esse negócio de evangelho. Hoje um direct que me tocou na hora certa. Como Deus é bom. Uma senhora comentou para mim no meu direct e eu vi por um acaso. Ela dizia: eu sinto que me perdi no tempo e não dá mais para viver. Nada de Deus para minha vida. Interessante como Deus é tão pontual de chegar à mensagem certa no dia que a resposta nasceu no meu coração para isso. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39, diz o seguinte: e os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz. Vai, desce. Você não é o rei dos judeus, você não é o Messias, você não salvou todo mundo, você não curou leproso, curou cego, paralítico. Desce da cruz. Ei, desce. E Jesus está ouvindo isso calado. E aí, bom, eles estão dizendo: se você descer, a gente acredita em você. Quem vive o plano de Deus não precisa provar para ninguém que está no plano de Deus. Quem vive no plano de Deus não depende de aprovação de alguém e que alguém acredite. Quem vive o plano de Deus confia na direção de Deus e ponto. Então o que alguém diz não importa. O que alguém, sabe, a aprovação de alguém não muda o cenário do filme. Jesus está na cruz ouvindo tudo isso, sendo humilhado, zombado, envergonhado, chicoteado, machucado. Pediu água e deram vinagre. Humilharam aquele que curou leprosos, curou paralíticos, deu vida aos cegos, ressuscitou pessoas do mundo dos mortos.
Lázaro estava morto 4 dias. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ele chegou e o fluxo de sangue cessou. Chamou ela de filha. A filha do Jairo morreu e ele ressuscitou. O cego Bartimeu não via e agora vê. Os 10 leprosos não eram acessíveis ao templo, não podiam porque eram impuros e agora foram curados. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia andar. Jesus chegou e ele começou a andar. A mulher, sabe, a mulher do poço de Jacó, estava perdida e Jesus deu direção a ela. Ele curou, ele fez, multiplicou pão, peixe, fez tudo, vivendo o plano de Deus. E agora, esse homem que está na cruz, é esse homem que está todo manchado de sangue, é esse homem que está todo cortado de chicote, é esse homem, era o nosso Salvador. Eu não consigo falar disso sem me doer. Eu não consigo tentar imaginar isso sem saber que era inocente, completamente inocente, e agora está no meio de 2 ladrões. Era um homem que foi trocado por um bandido. Soltaram Barrabás e colocaram ele. Isso era um símbolo, era um sinal. Provavelmente pessoas que foram curadas por ele estão no meio da multidão dizendo: solta Barrabás. Só aguenta isso quem está vivendo um plano maior. Só sobrevive a isso quem sabe que Deus está fazendo algo maior. Só resiste quem sabe que Deus está no controle. Só aguenta quem entendeu que nem sempre o plano de Deus nos leva para um mar de rosas, mas às vezes Ele nos leva para o meio de um deserto dolorido, mas porque o final será muito maior do que o começo. Só aguenta quem entendeu que Deus está no controle e ponto. É fácil? Não. Não é fácil. Dói demais, dói demais. Só que aí ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Alguém vai tirá-lo da cruz. Os 12 discípulos vão começar uma rebelião, vão se voltar contra os soldados romanos, vão gerar um motim de convencimento no meio da multidão que pediu para que Barrabás fosse solto. Mas a Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, um discípulo está negando, o outro está recebendo 30 moedas de prata. Até quem era para estar junto está longe. Você entende a loucura do negócio? E Jesus está na cruz. Só que eu quero que você lembre, toda vez que eu falar uma coisa dolorida, diga: mas Deus tem um plano. Então eu vou falar de novo, Ele está na cruz. Pedro está negando Ele. O chicote está cantando. Deram vinagre ao invés de água. A situação da sua vida saiu do controle. Parece que não acaba mais o processo. Tá doendo na pele. Tá dando vontade de desistir. E se Deus tem um plano, Ele vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Só que de repente ouve-se um grito na cruz, e o grito foi: está consumado. É lindo, está consumado. Deus meu, por que me desamparastes? E de repente o sopro de vida saiu dele e ele desfaleceu. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra, mortos ressuscitaram de seus sepulcros. Você sabia que tudo isso aconteceu no dia que Jesus morreu?
Quando ele morreu, houve um grande temor na terra. O céu escureceu, mortos se levantaram dos seus túmulos, e aqueles mestres da lei começaram a dizer entre si: ele era de fato o Filho de Deus. Só que parecia tarde demais. Você está pegando. José de Arimateia comprou um túmulo, entregou o túmulo dele, na verdade, da família, para Jesus. E ele foi colocado dentro do sepulcro porque estava morto. Aparentemente não há mais o que fazer. Vamos mudar o argumento. A gente vai dizer: ainda é apenas sexta-feira. Sábado, ele ainda estava no sepulcro. Diga: ainda é sábado. Se tiver alguém desavisado perto de você, fala assim: domingo acontece um lance maravilhoso. Não, fala pra pessoa. Às vezes a pessoa: nossa, o que acontece, será? Eu não assisti essa temporada do The Chosen ainda. Diga, no terceiro dia aconteceu algo extraordinário. No terceiro dia, você não vai celebrar Pokémon, você vai pular da cadeira. Tudo acabou, não tem mais esperança, o Salvador morreu. Aparentemente acabou todas as esperanças. Não há mais movimentos para que Deus realize, não há mais chance para que o milagre aconteça. Só que ao terceiro dia, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e aquele que estava morto ressuscitou. Eles não falaram que era o fim, mas para nós era o começo. A morte não teve poder para parar. Aonde está a morte, os teus agrilhões? Você não conseguiu parar, não deu conta. Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Elido, comenta aí: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se você for lá em Israel, depois que esse rolê todo passar de guerra, você vai no túmulo dele. Você vai entrar e tem uma placa no lado esquerdo, está escrito assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então grave isso. Sempre haverá mais uma chance. Sempre haverá mais um movimento. Se você está no plano de Deus, mesmo que você pensa que é o fim, se aquilo que Ele te prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda há mais uma chance, ainda há mais um movimento. Você não está velho demais, o tempo não passou de ainda demais para você. Se Ele liberou uma palavra, vai acontecer em nome de Jesus. Olha, eu vou terminar. Eu achei estranho agora. Se ele já ressuscitou, a mensagem já não precisa de mais argumento. Aí eu sei que você está pensando: nossa, mas ele é o Filho de Deus, e eu? Porque aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Fala pro irmãozinho perto de você, fala: você foi adotado. Sabe aquilo que a gente fala pro irmão mais velho para provocar pro irmão mais novo? Você foi achado no lixo. Todo irmão mais velho já disse isso. Você foi achado no lixo, você foi adotado. Eu fui achado no lixo e eu fui adotado. Eu estava longe, eu estava sujo até o cabelo, eu não merecia ele,
Mas Ele me olhou, Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Ele morreu por mim quando eu ainda era um lixo, um pecador, sujo, imundo. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor da adoção, ele é diferente, porque ele é uma escolha, e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. Ele não só me amou com amor profundo, Ele não foi só com palavras, Ele deu a vida para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele hoje. Ele escolheu me amar. Eu não escolheria me amar, mas Ele escolheu me amar. Você não amaria você sabendo quem você é, mas Ele escolheu te amar. E tem um plano com você. Ele tem um plano com você. E você acha que talvez não tem mais expectativa, mas eu quero que você saiba: sempre haverá mais um movimento de Deus. Existe uma obra de arte chamada Checkmate. É uma obra de arte que está em um desses museus da Europa, aonde na figura existe o homem e o diabo jogando xadrez. Nessa obra de arte, um anjo está olhando de maneira triste, porque aparentemente o diabo havia vencido e já não havia mais nenhum movimento para que o homem pudesse vencer aquela batalha. Mas um determinado dia, um dos maiores enxadristas do mundo, contemplando a obra, ficou paralisado na frente, em crise. O curador do museu chegou para ele e disse: o que foi que você está vendo? Ele disse: olha, ainda tem um movimento para o homem no xadrez. Não, você não pegou. Ei, quem desenhou pensou que não havia mais nenhum movimento. Quem viu aquela tela durante muito tempo acreditou que não havia mais nenhuma chance para o homem, e por isso havia uma desistência clara no olhar do homem. Só que o enxadrista olhou e disse: ainda há mais um movimento. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa que não tem mais o que fazer. Deixa eu falar algo para você, para reacender a chama do teu coração, que acha que o tempo já passou demais para você e é tarde demais. Não tem esperança, não tem mais chance. Ei, ainda há mais um movimento de Deus na sua história, e se Ele mover uma peça, Ele fará você vencer. Aleluia! Ainda há uma chance. A chance. Eu me empolgo, desculpa. Acho que é que eu sei o que é uma segunda chance. Esse aí é meu Deus. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos. A primeira mensagem que eu preguei devia ter umas 30 pessoas me ouvindo. Não havia teologia profunda na minha mensagem. Era apenas um menino que tinha vivido uma segunda chance. As minhas primeiras mensagens eram tão simples. Ainda são, mas eram ainda mais. Eu via Jesus em tudo. Eu via Jesus nos detalhes. Eu via Jesus em tudo. Quando eu comecei a pregar, eu ouvia pessoas dizendo que eu tinha que ser menos emocionado, que eu não devia chorar tanto. As pessoas falavam que eu precisava ser mais maduro na fé. Eu era muito menino. Um dia alguém fez um vídeo lá no começo,
dizendo que era para ter cuidado com essa fé infantil de pedir pedir para tudo, tudo para Deus, porque tinha ouvido uma mensagem minha que eu havia dito que até para atravessar a rua eu orava pedindo direção. Mas era o meu começo. Mas o que as pessoas não sabem é que quem um dia perdeu toda a esperança e viveu uma segunda chance de Deus por causa do plano que Ele tinha, não consegue se acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar. Eu vou viver uma vida inteira pregando sobre Jesus e eu nunca vou me acostumar com essa mensagem. Eu nunca vou me acostumar com as mãos que se levantam. Eu nunca vou me acostumar com os milagres que vivo na minha casa. Eu nunca vou me acostumar. Quando alguém me encontra no aeroporto, quando alguém me encontra em qualquer lugar e diz: meu casamento foi restaurado, eu nunca vou achar normal. Porque eu creio no Deus das segundas chances. Eu creio num Deus que nunca perdeu o controle da nossa história. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo, sobre tempestades, sobre caos da nossa vida. Eu creio num Deus que não nos abandona. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente vai longe, vira com as costas para Ele, Ele não para de nos amar e não desiste da gente. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente fica todo bravinho, dizendo que Ele nos abandonou, mesmo assim Ele permanece nos amando e não desiste da gente. Eu creio num Deus que nunca perde o controle da nossa história. Eu creio num Deus que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, Ele está orquestrando todas as coisas, porque está nos preparando para algo poderoso, que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu creio nesse Deus que nunca perdeu o controle. Sabe? Quando eu pego esse caderninho aqui para escrever uma série, eu escrevo um monte de coisa que nunca falo aí aqui. Tá aqui, ó. Eu vou escrevendo. Ao longo dos dias que se passam, eu vou escrevendo no meu telefone. E no dia da gravação, eu sempre paro e escrevo tanta coisa. Mas quando eu chego aqui, eu perco o controle. Eu vou te falar algo difícil de entender, mas é importante. Às vezes, o que a gente mais precisa é perder o controle de tudo para que Deus possa assumir o controle total. Quando nós perdemos o controle, é aonde Deus entra com a excelência do seu poder e da sua glória, para fazer aquilo que estratégia humana não consegue, para fazer aquilo que sabedoria humana não dá conta, para ir além de qualquer diagnóstico, para contrariar qualquer expectativa de homem. É quando a gente perde o controle. Quando você perde o controle, Deus entra e assume a circunstância, e aquilo que você tentou sozinho a vida toda, no dia que você perder o controle, você vai descobrir que quando Deus coloca a mão, aonde havia guerra, a paz se instala. Aonde havia caos, a paz desce. Aonde havia dúvida, a certeza se manifesta. Aonde havia problemas insolúveis, o milagre chega. Porque mesmo você pensando que você perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve olhando para você. Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas a maior expectativa de Deus sobre nós é quando a gente diz: Deus, eu não quero mais controlar sozinho. Eu quero que o Senhor controle. Senhor, eu quero viver o teu plano para mim.
Aí a gente perde o controle. Escrevi tanta coisa linda aqui. Olha que coisa, não falei nada disso. E não precisa. Porque é bom quando Ele assume controle. É muito melhor quando Ele assume o controle. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o teu plano é melhor do que o meu. Os teus sonhos são melhores do que os meus. Ei, reconheça isso. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Jesus, os teus planos são melhores do que os meus. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso que vivendo uma vida toda te agradecendo não será o suficiente, porque nunca conseguiremos pagar o amor que o Senhor nos entregou. Jesus, no meio do caos da nossa história, assume o controle completo da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma chance. Em nome de Jesus. Amém.